Eu gostaria, por favor, que você fechasse os seus olhos e juntos oremos ao Senhor. Pai, nós cantamos e cremos que se o Senhor não for o centro da nossa vida, de nada adianta viver. E, de fato, isso precisa ser verdade em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos encoraje, que o Teu Espírito Santo nos empodere para que possamos servir uns aos outros, servindo-nos para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu te peço que, através da Tua palavra, o Senhor venha revelar a Tua vontade a nós. Por isso, eu peço que o Teu Espírito Santo purifique os nossos corações, santifique os nossos ouvidos e abasteça a nossa mente com maturidade espiritual, para que possamos praticar a Tua palavra e vivermos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O tema desta reflexão, aquilo que nós queremos compartilhar com a igreja nesta manhã, é a restauração. E como subtítulo, existe a referência à história das nossas histórias. E é basicamente a sina de todos nós. Todos pecaram. Todos estavam longe de Deus. E Deus, por seu amor, não permitiu que permanecêssemos longe dele. Antes, ele veio até nós e nos aproximou de si mesmo através da cruz do Calvário. E algo que deve, de fato, ficar bastante impregnado em nossa mentalidade, a fim introdutório, eu gostaria de fazê-lo refletir a respeito da questão que nós muitas vezes levantamos. O estado atual de sua própria vida é fruto das escolhas que você fez ou das oportunidades que você recebeu? A partir de sua própria história, reflita e, se possível, responda. O que te trouxe a estar exatamente onde você está? A fazer exatamente o que você faz, a ser, portanto, exatamente o que você é. As escolhas ou as oportunidades, ou ainda, ou a falta das oportunidades. Acredito que as oportunidades sejam vitais, ao passo que a responsabilidade de uma definitiva escolha seja essencial. Perceba que de nada adiantaria uma infinidade de chances ou de oportunidades para aquele que está inclinado a desperdiçar, vez após vez, a oportunidade de ser tudo quanto se sonhou, se projetou e se quis. Esta condição devastada nos alcançou, a todos nós, sem exceção, mortos em delitos e pecados, e fomos levados a escolher, cada dia mais, aquilo que nos fere, aquilo que nos mantém inertes, como se estivéssemos confortavelmente sepultados em nossos próprios delitos e pecados. É isso que diz a palavra no capítulo 6 do texto de Gênesis, que eu gostaria de ler juntamente com vocês, a partir do verso 5. A Bíblia nos diz: o Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Do que adiantaria, portanto, uma porção de oportunidades para este ser? O que mudaria em sua vida, em sua história? O que te colocaria em outro lugar a não ser aqui e agora, a partir do pressuposto da sua própria escolha? Sendo que este é o relato de todos nós. Escolhas ou oportunidades? Existe um outro texto, igualmente importante para o nosso entendimento acerca de quem nos tornamos, que está em Romanos, capítulo 1. A partir do verso 28.
E a Bíblia nos diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticassem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ignorância, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor, sem família, implacáveis. E por fim, o verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Esta é a nossa sina, a história de nossas histórias. Feitos à imagem e semelhança de Deus, nos tornamos uma espécie de rascunho informe da vontade do Pai. Aquilo que foi, uma vez, a imagem e semelhança de Deus, criado para o relacionamento profundo de amor entre Deus e ser humano, se torna inimigo de Deus, fazedor de todas as coisas que desagradam a Deus, causador de uma tristeza no coração de Deus. Esta é a condição humana. É neste lugar que Cristo nos encontra. Por isso que a restauração é a história da minha história, é a história da sua história, é a realidade das nossas histórias. Porque todos nós estávamos longe de Deus. Não somente praticando, não somente incentivando, mas também ensinando a fazer o mal. Mas nós cremos e sabemos que nós fomos resgatados por um Deus que dá uma única palavra, definitiva e bendita palavra, que faz o caos transformar-se em vida. De repente, Deus te chamou, Deus te resgatou para ser agora possuído pelo Espírito Santo de Deus. Olha só que distinção. Aquilo que estava longe, morto, sepultado, agora está próximo, vivo, ligado a Deus. Através da obra da cruz, a obra de restauração. Assim como foi a origem de todas as coisas, a sua palavra nos alcançou e gerou em nós nova vida. Esta verdade é real, pois tudo quanto Deus diz e faz não é oriundo das circunstâncias ao redor. Quando Deus foi criar o mundo, Ele não precisava de substâncias pré-existentes para fazer alguma coisa. Quando Deus resgatou a sua vida, Ele não precisava de uma atitude sua para te alcançar. Quando Deus mudou a sua história, Ele não precisava de uma iniciativa sua para fazer alguma coisa. Porque Deus age a partir do nada. Porque Deus é suficiente. Porque Deus é tudo o que há de necessário para a existência vir a existir. Deus é tudo em todos. Jesus Cristo é Deus. E a sua obra na cruz é suficiente para nós. Não precisava de nada. Portanto, onde você estava ou onde você está, Deus é capaz de te alcançar. Aqueles braços abertos na cruz do Calvário nos abraçam para todo sempre, nos conduzindo para uma vida de amor, repleta de temor e tremor ante a palavra de Deus. O que Deus tem para a sua história, o que Deus tem para a minha vida, é a plena restauração. Existe um homem que os evangelhos narram com bastante profundidade. Inclusive, um dos evangelhos, o evangelho segundo escreveu São Marcos, ele é um evangelho basicamente a partir da perspectiva deste homem, narrado por este homem. Este homem é
Pedro. Pedro é muito mais do que um homem paradoxal, porque ele é um líder potente, da mesma forma que é um ser humano negligente. Ele balança como uma gangorra. Em um ato, está rompendo em fé. No momento seguinte, está temendo, chorando, sendo envolto pelas águas da incredulidade. Pedro é muito mais do que um homem paradoxal. Pedro é um emblema. Pedro é a gente. Nós somos a cara de Pedro. Vivemos como ele. O coração dele parece que pulsa em nosso peito. Parece que o sangue dele corre em nossas veias. A nossa história é muito similar à dele. Começa com um encontro despretensioso, quando Pedro estava simplesmente cuidando da sua vida, fazendo aquilo que o sustentava, fazendo aquilo que lhe era pertinente, aquilo que lhe importava. E de repente Jesus o encontra. E quando o encontra, tudo muda. Isso que é bonito demais. O relato do texto de João, a respeito do encontro entre Jesus e Pedro, narra uma terceira personagem aqui, que é André, irmão de Pedro, que anteriormente a Pedro caminha com Jesus. André, discípulo de João Batista, ouve a respeito de Jesus e ao escutar o que João, o seu mestre, fala a respeito de Jesus, ele passa a seguir Jesus. Quando chega em casa, ele conta a boa nova para Pedro, ainda chamado Simão. É interessante que André chega para Pedro e diz: Pedro, encontramos o Messias, encontramos o Cristo, encontramos a razão da nossa esperança, Pedro. Pedro é levado à presença de Jesus. E aqui eu abro um parênteses para essa personagem tão incrível, André. Por vezes nós queremos possuir a proeminência de Pedro. Queremos ser protagonistas como Pedro. Porque Pedro pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes. Porque Pedro, juntamente com Paulo, realizaram sinais e maravilhas diante da igreja, diante do sinédrio, diante dos judeus. Pedro escreve coisas preciosas. Mas André tão somente conduziu a seu irmão à presença de Jesus. E se o meu chamado for conduzir pessoas protagonistas à presença do Messias, você estaria disposto a cumpri-lo, mesmo que nunca fosse protagonista na história? Ou só me serve ser o protagonista na história em que eu atuo? O chamado de André é um chamado renunciado por nós. Porque não apresenta um legado diante dos olhos dos homens. Mas deveria ser entendido de uma outra forma. Porque o legado de André apresenta resultados irreparáveis, intocáveis, diante dos olhos de Deus na eternidade. O que vale? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Fechando parênteses, quando Jesus se aproxima de Simão, juntamente com seu irmão André, ele olha para Simão, olho no olho, e diz: a partir de agora, o seu nome é Pedro. Assim é comigo e assim foi contigo, assim é a história humana. O encontro com Cristo altera tudo a nosso respeito. O encontro com Cristo muda tudo a nosso respeito. De fato, éramos um sem Jesus e agora somos outros em Jesus. A nossa história muda, a história humana é partida em duas. Antes de Cristo, depois de Cristo. Como é que eu posso imaginar que a minha história individual não seria igualmente tocada? De fato, quando Cristo me encontrou, quando Cristo me chamou, inclusive o meu nome Ele mudou.
Inclusive o meu caráter transformou. Inclusive a minha conduta foi plenamente modificada por Deus. Inclusive o meu testemunho por Deus foi alterado. Quando Cristo entra em sua vida, tudo precisa ser diferente. Não tem como caminhar com Cristo e viver a miséria do pecado. Não tem como seguir a Cristo vivendo a desilusão, a desesperança que o pecado gera, que o pecado traz. Viver com Cristo, viver em Cristo, deve ser uma novidade de vida a cada novo dia. Essa é a nossa história, o nosso início, o nosso começo. Pedro e nós. Um início promissor. Apresentado a Jesus por André, seu irmão, ele, o pescador, passa a ser chamado Pedro. Sua liderança ante os demais discípulos sempre foi inquestionável. Seu posicionamento ante todas as questões sempre se pôde perceber. E sua personalidade forte sempre se fez notar. Pedro é o cara das ações. Ele fala o tempo inteiro, ele interpela o tempo inteiro. Jesus apresenta uma questão, ele é o primeiro a falar. Jesus apresenta um desafio, ele é o primeiro a se projetar. Pedro é o líder nato que todo mundo gostaria de ter ou ser. No entanto, assim como em nossa própria história, Pedro não foi por Cristo escolhido devido às suas capacidades. Pedro é tudo isso, mas nada disso chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus? Aquilo que ele vê a partir do seu próprio coração. Jesus não via um pescador promissor. Jesus via um discípulo, um seguidor, um mártir. Portanto, Deus não te escolheu por tudo aquilo que você já fez ou por tudo aquilo que você faz. É interessante que no batismo de Jesus, narrado em João, no momento em que Jesus sai das águas, ouve-se uma voz que diz: "Este é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha satisfação." E se você observar, antes disso, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, não tinha falado para ninguém. Jesus não tinha feito nada. O que nos faz filhos não é obra das mãos. O que nos faz filhos é o coração amoroso de Deus. O que nos faz filhos foi a obra que Deus fez na cruz do Calvário, não o que você pode fazer a partir das suas capacidades, a partir das suas condições. Portanto, se veja livre de qualquer obrigatoriedade. Faça as coisas para Deus como consequência do amor a Deus que você tem hoje. Porque não existe nada mais terrível do que ser servido por alguém que não te ama. É horrível você receber o prato quente de uma comida deliciosa de alguém que te odeia, que te detesta, que só faz por causa do salário. Quem já viveu essa experiência? Visita o restaurante dos sonhos. Está sentado à companhia dos sonhos. Pede o prato dos sonhos e vem um garçom com cara de pesadelo. E você fica com medo de questionar, né? Porque ele está com a comida na mão. Poxa, o que eu vou falar para ele? Imagine se ele se ofender. Não tem nada pior do que um relacionamento que não seja baseado no amor. Faça as coisas para Deus e tem que fazer sim. Tem que fazer sim. Não existe seguidor de Deus que seja somente ouvinte, somente aquele que assiste. Isso não existe. Essa realidade está longe da igreja. Infelizmente, muita gente se considera protestante ou cristão não praticante. Isso é ridículo, porque é uma confusão em termos. Cristão é aquele que imita a Cristo. Não tem como ser cristão e não fazer. Mas isso também não pode nos levar ao pragmatismo. Busca por coisas, para que através dessas coisas encontremos algum valor pessoal.
Não. Você tem valor porque você é filho de Deus. Você não fez nada para merecer este lugar. Pelo contrário, tudo que você fez te colocaria longe do lugar em que você está. Mas o que Deus fez te colocou no centro da vontade dEle. O que Deus fez te colocou onde você está. O que Deus fez te salvou para toda a eternidade. Um início promissor nos conduz a um homem que, de fato, se torna um obediente seguidor. É interessante que, não sei se você já viu o trabalho do pescador. Não é somente jogar a rede, tirar a rede. Existe um trabalho pós-pescaria que é igualmente cansativo, que é de limpar as redes. E se a rede não for limpa, de fato, você tem problemas terríveis. E Pedro está atuando justamente neste ponto. Em em Lucas, capítulo 5, versículo 5. Quando Pedro está limpando as redes, depois de uma noite infrutífera, Jesus chega até ele e diz, lança a rede uma vez mais. Mas eu estou limpando. Eu estou acabando. Não entende? Toda a minha experiência de pescador é isso que eu faço a minha vida inteira. Isso que eu sempre fiz. É daqui que vem o meu sustento. Eu conheço estas águas aqui como ninguém. Mas olha só que interessante. Pedro, o obediente seguidor, poderia ter dado todas as desculpas, porque de fato ele conhecia as águas como ninguém. De fato ele fazia isso a sua vida inteira. Mas ele reconheceu em Cristo a autoridade superior a dele mesmo. O resultado disso é maravilhoso. E não falo da grande pesca, dos muitos peixes. Para mim, o maior resultado, a maior bênção que Pedro recebe neste episódio, é poder reconhecer em Cristo a sua divindade. Todos olhavam um homem falando. Pedro se ajoelha e reconhece em Cristo o Deus eterno. A questão é a seguinte: conhecer a Deus, andar com Deus, só é possível através da obediência. Pedro nos ensina tudo isso. Um início promissor. Um excelente seguidor. Mas Pedro, não se esqueça, somos nós. No momento de maior desespero, no momento de maior perigo, no momento de maior risco, ele fez o que fazemos todos os dias. Pedro negou a Cristo. O texto de João, capítulo 13, narra a ceia onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Posteriormente, descreve a revelação de que Judas haveria de trair, e em seguida nos revela que Pedro haveria de negar a Cristo. Que contexto impressionante! Que profundidade e que revelações são estas? Tão pessoais e tão universais. Cabe para mim, cabe para você, coube para eles. Esta oscilação, causada pela falta de fé, nos torna tão iguais a Pedro neste momento. E é interessante que Jesus afirma que para onde ele iria, ninguém poderia segui-lo. Como eu disse, Pedro interpela e diz: eu vou. Porque se necessário morrer, eu morro. Se necessário for morrer, aqui estou. Eu vou. Jesus olha para Pedro. Fala: você diz em morrer por mim. Só que eu digo, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. É interessante a gente notar toda essa dinâmica,
Porque, de fato, a gente é conduzido por uma espécie de impulso totalmente apaixonado. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer um bando de alucinados. O apóstolo Paulo nos orienta a adorar a Deus com todo o conhecimento, com toda a ciência. Deus não tem prazer nenhum em ser adorado por um bando de zumbis. Pessoas que não pensam. Deus quer ser o centro da nossa vida. E é o centro aquilo que foi colocado no centro. Conscientemente colocado no centro. Desejado como centro. Deus quer ser desejado como centro da sua vida. Ele quer ser o primeiro a invadir o seu pensamento quando você abrir os olhos. Ele quer ser o último em sua memória quando você se deitar. Ele quer ser o meio de todo o seu dia. Deus quer estar presente em todo o tempo de sua vida como um todo. Mas a gente às vezes tem uns repentes de impulso, de força, e chamamos isso de fé, mas não é fé. Porque Pedro faz uma declaração maravilhosa: se necessário morrer, eu morro. E por um instante é verdade. Porque no capítulo 17, do mesmo evangelho de João, Jesus está orando. E diante da oração amargurada de Cristo, Pedro e os demais discípulos dormem. Quem está disposto a morrer, não estaria disposto a orar? Mas Pedro dorme. Enquanto Cristo chora, Pedro dorme. Quando chega a hora, Jesus avista aqueles que o procuram. E esse diálogo é muito impressionante, porque Jesus é o Deus eterno se entregando aos homens efêmeros, passageiros. Com uma só palavra, quando Jesus diz: a quem vocês procuram, esse sou eu, todos aqueles que vieram prendê-lo caíram ao chão. Ele tinha poder para ser livre, mas decidiu amar-nos até a cruz. Quando tentam prender Jesus, Pedro, neste afoito ato apaixonado, tira a sua espada. E é óbvio que ele tentou matar Malco. Ele tentou matar o servo do sumo sacerdote. Ninguém mira na orelha do outro na hora da guerra. Ele acertou a orelha porque o cara desviou. Imagine-se, você está numa sociedade onde quem manda e esquece direitos humanos nessa época é o Império Romano, é o Sinédrio, é o sacerdócio. Você atacar um servo do sumo sacerdote é sim uma sentença de morte. Então, aparentemente, Pedro estava certo quando disse: se necessário for morrer, eu morro. Mas quem disse que Deus quer uma luta armada? Quem disse que a revolução que Cristo ensina, nos conduz, é a partir de espada na mão? Quem foi que disse que as nossas conquistas devem derramar sangue do próximo? Uma conquista que derrame sangue alheio não é conquista para Deus, porque Cristo conquistou o universo derramando o seu próprio sangue. Que Deus nos livre desse pensamento militante maníaco, maluco, alucinado, que nos conduz a ver no outro o inimigo. Não somos inimigos da carne nem do sangue. Nós servimos em amor como Cristo nos serviu. Mas Pedro ainda não sabe disso. Nós, por vezes, não sabemos disso. O julgamento começa. E Pedro segue de longe. Ele quer saber o que está acontecendo, mas não tem coragem de se comprometer com Cristo.
Que terrível esta vida. Que nojenta esta vida. E que pena que a gente escolhe esta vida todos os dias. Saber o que está acontecendo com Cristo, mas sem me envolver, sem me comprometer com Ele. Porque nesta condição, eu, você, nós seremos obrigados a negar a Jesus. De longe, Pedro vê. Bem longe, ele escuta. Você não andava com ele? Não. Você fala como ele? Não. A terceira negativa é tão pesada, tão densa. E ele ofende a quem lhe pergunta. Fala, você está louca. Você não tem juízo para falar a respeito de mim. Quem você acha que é, diz Pedro, para a pessoa que o acusa de ser cristão, de ser seguidor de Jesus? Eu nem conheço este homem. Texto de Lucas, capítulo 22. A partir do verso 60. Pedro responde, homem, não sei do que você está falando. Falava ele quando o galo cantou. Verso 61 diz, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. 61 ainda, por favor. Lucas 22, 61. Obrigado. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Verso 62. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Ante a permanente negação, Cristo lança sobre Pedro um olhar de perdão. O olhar de Jesus é de ternura e de amor. É um olhar que penetra na alma para levar Pedro ao arrependimento. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga o pavio que fumega. Quando Pedro nega pela terceira vez, os olhos se encontram. Jesus somente olha e nada mais tem a dizer. Mas ele em nenhum instante propõe acusar. Em nenhum instante propõe destroçar. No momento em que Jesus olha, ele diz, eu te perdoo, eu te restauro, eu cuido de você, eu reconstruo a sua história. A restauração tem início no arrependimento, no quebrantamento, que a história de Pedro se manifestou através de um choro amargurado. O arrependimento de Pedro levou-o a chorar compulsivamente, de maneira amargurada, de maneira amarga. Ele se lembra das suas palavras, se lembra do que Deus diz e se lembra do olhar de amor do seu Senhor. Chora amargamente por ver em Jesus a verdade que não fora capaz de dizer. Se desespera por ver em Cristo a divindade que o seu próprio amor, que o amor a si mesmo, foi capaz de negar. E é interessante que no capítulo 16 de Marcos, no versículo 6 e versículo 7, o anjo do Senhor diz, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Olha, veja o lugar onde haviam posto.
Vão e digam aos discípulos dele e também a Pedro. O que Pedro fez não foi capaz de desfazer o que Cristo fez. O erro que você cometeu não é superior à obra santa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora olha isso. A caminhada orientada pelos anjos é de cerca de 130 quilômetros, a pé. Imagina a cada passo de Pedro, uma martelada em sua consciência. A cada passo, uma facada em seu coração. O que é que Jesus vai me dizer? Será que ele estará com o dedo em riste, apontando para o meu erro? Será que ele estará com uma acusação pronta contra mim, falando a respeito das minhas falhas? Pode ser que a sua caminhada seja exatamente esses 130 quilômetros. Você continua pensando nos erros que cometeu e acha que Deus está olhando para te acusar, para te julgar. Mas o que é interessante é que, diante da negativa de Pedro, diante do seu arrependimento, diante de toda a sua dor, há em Cristo Jesus um abraço cheio de amor. Isso não mudou. Depois de tudo, Pedro decide pescar. Não resta mais nada. Jesus eu neguei. Os discípulos já não faço mais parte. Vou fazer o que sempre fiz. E é justamente aí que Deus vai te chamar a atenção. Quem disse que você precisa voltar para a vida antes de Cristo? Quem disse que os teus erros e as tuas falhas te colocam na rota para o inferno, sendo que Cristo já te tirou de lá? E se você voltar a pescar, como Pedro fazia, é lá, pescando, que Cristo vai te achar. Agora é algo totalmente apaixonante a narrativa. Porque João avista e diz: ei, é Jesus, aquele que nos dá uma última orientação, depois de passarmos a noite novamente pescando sem nada. Aquele que nos ama ainda para abastecer-nos nas nossas necessidades físicas, mesmo todos nós tendo fugido. É Jesus que diz, é Jesus que fala conosco uma vez mais. Agora Pedro se literalmente despe de toda a sua humanidade. Ele se livra de tudo aquilo que o fazia ficar longe de Cristo. Porque a palavra nos ensina que ele tira as suas vestes, se lança nas águas, e ele tira as vestes para que nada o impeça de chegar até Jesus. Se lança nas águas, e agora ele não precisa mais caminhar sobre as águas. Se necessário for, ele mergulha um pouco mais. Porque ele sabe quem é Jesus. Ele come, uma vez mais, é saciado por Cristo. E Cristo pergunta: Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? O Espírito Santo te pergunta justamente isso agora.
Igreja do Senhor, minha igreja querida, igreja pela qual me entreguei totalmente. Você me ama? Então pastoreie, então apacente, então ame como você me ama. Então ame como eu te amei. Após esse episódio, Pedro é plenamente restaurado. O medo, aquele que fez negá-lo a Cristo, foi substituído pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, se há em você medo e covardia, que seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você encontre a autoridade para pregar e viver o Evangelho de maneira digna. Em nome do Senhor Jesus, seja livre do medo, da covardia e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que temeu a acusação de 3 pessoas, agora prega com autoridade diante de uma multidão incontável. Atos capítulo 2 nos mostra que, no meio da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, se rendem a Cristo. É isso que Deus tem para fazer em sua história. O covarde não mais existirá. Agora há um pregador, uma pregadora do Evangelho, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade. E só existe um caminho para este pregador do Evangelho. E é o caminho que Pedro nos ensina a trilhar. Uma vez restaurados, não existe outro destino para você. Não existe outro destino para você. Não existe outro destino para a igreja, a não ser a cruz. Olha só que coisa interessante. Enquanto éramos dominados pelo pecado, fugimos da cruz. Agora, santificados, cheios do Espírito Santo, carregamos a nossa cruz, seguimos ao nosso Jesus, independentemente do que nos aconteça. Jesus é o centro da nossa vida.